Bom, e para poder repercutir quais as potenciais medidas, né, de retaliação que o Brasil pode aplicar e se serão sustentáveis ou não, eu converso agora com o nosso colunista do CNN Money, o Gilvan Bueno, que já está aqui comigo. Gilvan, muito bom dia, meu querido, para você. Uma ótima sexta-feira para ti. Sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Muito bom dia, Débora, e nossa audiência. Uma sexta-feira que está com pouca calmaria. Eu confesso que foi uma semana bastante agitada, né, Gilvan? Chegamos aqui, então, nessa sexta-feira com essa notícia que saiu pegando também muita gente de última hora nessa quinta, né, sobre essa decisão do governo, né, de possibilitar análises agora para o cumprimento da lei de reciprocidade. Vamos lá. Primeiro de tudo, como que você avalia essa decisão de Lula nesse momento, né, de autorizar a aplicação dessa lei de reciprocidade dos Estados Unidos? Qual que é a leitura imediata no mercado financeiro nesse momento, Gilvan? Vamos ter que usar um pouco de técnica e teoria para falar sobre isso. Essa é uma decisão que impacta mais de 200 milhões de brasileiros e que não pode ter emoção, você tem que ter um princípio. E falando um pouco sobre o que você perguntou sobre lei, se a gente for pensar na terceira lei de Newton, ela fala que toda ação tem uma reação contrária na mesma direção e na mesma intensidade. Só que a pergunta que fica é, nós temos intensidade para fazer uma retaliação? O que a gente está olhando aqui? Em 2024, as nossas exportações somaram mais de 337 bilhões, sendo que 40 bilhões foram para os Estados Unidos. Então, isso representa algo em torno aproximadamente de 10%. E nós temos aqui a capacidade de brigar com os Estados Unidos, de fazer uma retaliação, olhando três princípios, tá? Pensando de maneira técnica, nós vamos ter impacto no comércio exterior, nós teremos impacto na instabilidade e na fuga de capitais. E o terceiro, a gente pode ter um isolamento diplomático e tecnológico. Por quê? Porque do outro lado nós temos uma grande economia, que é determinante da parte tecnológica. Precisamos lembrar que os Estados Unidos têm mais de 40% de investimentos em defesa, e nós vemos os impactos na Embraer. Nós precisamos lembrar que a balança comercial do Brasil depende do capital estrangeiro, para a gente aqui ter uma valorização com o dólar, então a gente pode ter uma fuga de capitais. E o primeiro princípio, que é o investimento em comércio exterior. O Brasil é conhecido por ser um grande exportador. Então, olhando comparativamente o que nós temos de forças para tentar fazer uma retaliação, parece não fazer tanto impacto. Então, olhando esses três princípios, Débora, a nossa retaliação vai ter que atingir, se for acontecer nesses princípios, parece que essa terceira lei de Newton não está tão bem, porque a gente não tem tanta intensidade, uma vez que nós somos dependentes de capital internacional. Agora, do ponto de vista de peso realmente dessa decisão do Lula agora, Gilvan, na sua análise, isso é uma medida que ela tem muito mais um peso simbólico, né, de recado político, né, talvez, ou pode, de fato, gerar um impacto econômico concreto nessa relação Brasil e Estados Unidos, já bastante comprometida, e também nas tratativas, né, dessa negociação. O ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente Geraldo Alckmin, disse que espera que isso ajude nas negociações, né? Mas de que maneira isso poderia realmente ajudar? E eu te pergunto se isso tem realmente um peso efetivo ou mais simbólico, porque primeiro vai ser feita uma análise, um estudo para a aplicação da lei. E caso haja, né, a necessidade da aplicação, aí será montado um grupo para que isso seja realmente efetivado. Ou seja, portanto, não é algo que vai ser efetivado para já, no D0. Então, qual que é a tua análise em relação a isso? Débora, aqui a gente tem que visitar medidas que foram realizados no passado. Então, quem fez um movimento parecido foi lá em 2016, 2017, a China, onde começou-se ali essa ideia de defender a balança dos Estados Unidos para reduzir o seu déficit e, consequentemente, seu endividamento. A China, inicialmente, ela foi nos órgãos que faziam ali as mediações. Foi na OMC, caminho que o Brasil aqui também construiu, e começou a negociação que já dura mais de 6 anos. Ela tentou fazer uma retaliação, mas diversos estudos, sempre lembrando, estudos para defender os argumentos mostraram que elas tiveram, a China teve alguns impactos na sua cadeia produtiva, como queda na exportação, ela teve que fazer uma maneira de proteção interna, de aumentar a atividade interna para conseguir atravessar esse mercado, fez diversos mecanismos para tentar proteger de maneira interna a sua economia.
Só que aqui, em maneiras comparativas, nós temos que lembrar que a China tem uma grande demografia, tem uma grande produtividade, tem uma geração de capital, já consegue ter ali um impacto nas suas exportações, onde ela consegue gerar fluxo para a sua economia, para não ficar com déficit na sua balança comercial, ou seja, ela tem mais força, ela tem mais demografia, ela pode atravessar esse momento talvez com maior calmaria, mas mesmo assim diversos estudos mostram que ela vem passando por uma mudança. Quais foram as mudanças, Débora? Principalmente, ela tinha um setor de real estate que vinha ali fazendo essa pungência da economia chinesa, e agora ela faz uma parte muito tecnológica. O Brasil não consegue, nesse momento, ter a construção tecnológica, porque a gente não vem olhando para isso nos últimos anos. Então, tentando copiar o que a China fez, o Brasil talvez não tenha tanta força para conseguir atravessar e impulsionar sua economia internamente. Então, por isso que quando você destaca que o estudo ele é uma avaliação preliminar, pode acontecer. A gente precisa lembrar que o Donald Trump tem um princípio de negociação, até nas suas economias e nos seus investidores internos, que ele não recebe muito bem essa questão de um ataque contra a economia americana, contra fazer medidas de retaliação. Acho que a palavra retaliação ela já causa um impacto muito emblemático nessa parte emocional da negociação. Então, não parece que vai ser bem recebido nesse primeiro momento. Nós não sabemos se tem aqui alguma articulação política, Débora, mas retaliação contra os Estados Unidos, se formos seguir nessa palavra retaliação, isso pode trazer impactos muito mais significativos. Pois é, porque por muito menos, por exemplo, muito menos entre aspas, né? Ou seja, a Índia acabou de ter, inclusive essa semana, uma tarifa de mais 25% sendo executada, porque a Índia compra petróleo da Rússia e essa foi uma maneira que os Estados Unidos encontrou de retaliar a Rússia. Então, portanto, eles vão medir esforços em dobrar, né, o valor dessa tarifa. Levando em consideração que a gente tem aqui no Brasil também questões políticas por trás desse tarifaço, e uma resposta nesse momento em estudar uma retaliação para os Estados Unidos, né? Ou seja, de que maneira a gente não pode acabar recebendo, ao invés de negociar, de abertura de canal de negociação, receber tarifas sendo dobradas, Gilvan, prejudicando talvez aqueles setores ou até mesmo a extinção daquela lista de execução, daquela lista de exceção que foi dada para os produtos brasileiros, né? Ou seja, são temas que podem voltar à mesa quando se trata de negociação com os Estados Unidos? Sim, Débora, são temas que podem retornar. Mais de 700 itens foram retirados daquela questão do tarifaço. Débora, tem só um mecanismo que nessa negociação o Brasil pode ter alguma vantagem comparativa na negociação, que é a parte do agronegócio e principalmente a soja. Alguns estudos começaram a mostrar que a inflação dos Estados Unidos começa a se mostrar mais relevante, mais persistente. Então, essa inflação maior pode chegar e ter ali uma mudança, mas inicialmente o setor que depende de fazer fluxo de caixa é o setor brasileiro com as suas exportações. O Brasil é um grande exportador, setores de commodities, fundamentalmente soja, podem ser ali as grandes vantagens comparativas na negociação. Na parte tecnológica, nós não temos tanto. A Embraer, que na minha visão foi a primeira grande vencedora das negociações, ela conseguiu conversar e achar um caminho, Débora, porque é a parte de aviação, mas nos outros setores nós não temos tantas vantagens comparativas para buscar uma negociação. Então, olhando o nosso modelo de geração de caixa, olhando o nosso modelo de geração de negócios, de fazer fluxo de caixa positivo na nossa balança comercial, as exportações são muito importantes. Então, nesse momento, olhar, ou seja, criar um mecanismo ou uma narrativa que desconstrua a nossa isenção de mais 700 itens pode influenciar. Por quê? O agronegócio, nós precisamos lembrar, ele representa mais de 25% do nosso PIB. Então, se tiver alguma alteração, estudos da Anshan e de outros órgãos mostraram que o Brasil pode ter um impacto significativo. Então, temos que ter um pouco de cuidado. Muitas pessoas conversam, eu estive em Brasília conversando, falando com diversas autoridades, e entendendo que a linha de negociação direta talvez fosse mais efetiva do que criar uma retaliação respeitando ali, vamos responder. O Brasil não está numa vantagem, então, num momento tão oportuno como teve em momentos anteriores. E as articulações demoram para ser construídas. Uhum. Gilvan, só para poder a gente amarrar aqui esse nosso papo, qual o recado que o Brasil passa agora, né, com essa possibilidade, né, de aplicação da lei de retaliação para os outros parceiros comerciais, para os outros países, né, ou seja, para o comércio global? Qual que é o recado que o Brasil passa
A gente está falando muito aqui em relação de como que os Estados Unidos podem reagir, mas é um recado importante ou não essa questão da preocupação do Brasil em manter a soberania e talvez resposta de retaliação como uma forma de protecionismo. Isso afasta ou isso favorece acordo também com outros países? E isso pode ser relevante no momento em que o Brasil está buscando essa diversificação com outros países. Débora, muito importante. Quando a gente pensa em parceria, o que vem sendo a narrativa, o que aconteceu aqui foram os BRICS, né? Essa parceria Brasil, Rússia, China e África do Sul, ou seja, mas são mecanismos que não são tão rápidos. Então, nesse lado da história, parece que você pode ter uma aproximação, principalmente com os parceiros do BRICS. Mas a gente precisa entender um pouco mais e lembrar que alguns já convivem com algumas sanções, por exemplo, Rússia, que atravessou isso, mas mais uma vez tem uma economia diferente do Brasil. A Europa, poucos falaram sobre isso. A América do Sul aqui, a Argentina tinha alguma articulação sobre isso, vem falando sobre exportações, mas os impactos que nós tivemos na Venezuela mostram distantes. Ou seja, depois da China, o Brasil parece ser o segundo país aqui que vai criar uma retaliação, entendendo se for esse o caminho. A China conseguiu responder, mas teve uma queda. Vamos entender como isso acontecerá no Brasil. Então, hoje, no momento D0, a gente entende que é o segundo, a gente não consegue ter uma visão clara do que vai vir de resposta para entender o impacto na nossa geração, no nosso PIB, e principalmente balança comercial e exportações. Do ponto de vista de narrativas positivas sobre isso, nós tivemos um grande veículo de comunicação destacando a posição do presidente do Brasil sobre isso, sobre tentar criar uma retaliação. Mas a gente não tem efetivamente e a nossa economia ainda não começa a responder. Precisamos lembrar que a gente está entrando nessa discussão com uma taxa de juros de 2 dígitos, a gente tem uma queda da atividade econômica, a inflação pode arrefecer, mas a gente não tem uma economia tão robusta, com crédito tão acessível para que os empresários possam atravessar esse momento, Débora. Então, do ponto de vista de ser o segundo país a ter uma resposta de combate, de enfrentamento, se assim for acompanhado, a gente tem aqui uma visão que a gente precisa entender e só o futuro dirá, Débora, mas efetivamente os setores que serão impactados, volto a salientar, comércio exterior, fuga de fluxo de capitais e isolamento da parte tecnológica no momento que o mundo fala sobre inteligência artificial. Precisamos entender as consequências e as respostas para a gente ter um cálculo mais exato, mas inicialmente esses serão os impactos mais sentidos se assim formos em frente. Perfeito. Obrigada, Gilvan. Quero muito agradecer, meu querido, pela tua participação, parceria de sempre, ótimos pontos, sempre ótimas análises. Uma ótima sexta-feira, então, para você. Bom final de semana e a gente se fala mais na semana que vem. Para você, nossa audiência, um ótimo final de semana. Até mais.